Não foi pro YouTube não, cara. Foi? Acho que é isso aí. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez. Bruno, eu acho que não foi pro YouTube. É aqui? É. Aqui mesmo? É. Entra lá no OBS. Aí já foi, ó. Tá ao vivo. Saúdo os irmãos novamente com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos, continuando o nosso estudo, continuando as nossas meditações nessa carta, nessa obra tão preciosa das Sagradas Escrituras, que é a carta aos Hebreus. A gente já avançou bastante no nosso conhecimento. Eu acredito que os irmãos tem tido um grande aproveitamento. Eu falo por mim, eu tenho tido um aproveitamento enorme em poder compartilhar esses momentos com vocês. Agradeço a oportunidade, agradeço primeiramente a Deus, é claro, porque é por Ele, é dele, todas as coisas são geradas nele e vão retornar para Ele em ações de graças, e tudo que nós fazemos por sua própria misericórdia retorna para Ele. Eu recebi hoje pela manhã alguns áudios que o pastor Bruno me encaminhou, os áudios de vocês. Eu gostei muito. Eu confesso que a cada vez que eu ouço esses áudios eu me surpreendo bastante com o conhecimento que os irmãos têm, com a seriedade com que os irmãos têm encarado esse momento. De fato, para a gente que está aqui à frente, é uma alegria quando vocês que estão aí realmente mostram um desejo, mostram um interesse em conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, que a gente tem um pouquinho, mas esse pouquinho, quando a gente vai unindo um com o outro, como eu falei com vocês da outra vez, vocês têm um grupo, conversem, debatam sobre isso, esclareçam as dúvidas de vocês uns com os outros. Quando for algo que vocês não conseguem explicar, que vocês não entenderam direito, venham para a gente também. Nós somos um canal aberto, nós estamos sempre disponíveis, tanto eu como o Bruno, o Henrique. A gente está disponível o tempo todinho que vocês precisarem, então contem realmente com a gente. Assim, só algumas coisas que eu gostaria de pontuar sobre os áudios que eu recebi, assim, que não é um erro, é um equívoco, né? A gente se equivoca em algumas vezes. Às vezes porque a gente está ligado no automático, a gente começa a falar. Então, por isso, quando você for fazer seu áudio, leia anteriormente o capítulo, foca naquilo que realmente chamou a tua atenção e escreve. Não confia só na sua memória, porque se você confiar só na sua memória, já vai ter aquele nervosismo associado a você mandar o seu áudio, e você acaba confundindo algumas coisas, se equivocando em um ponto ou em outro. Por exemplo, teve uma irmã que falou sobre sacrifícios de vegetais. Não tinha isso na Bíblia. Os sacrifícios eram todos animais. As outras eram ofertas que eram oferecidas diante de Deus. E teve um outro irmão, uma irmã também, que falou sobre Jesus Cristo e Arão serem todos da linhagem de Melquisedeque. Isso não é verídico, irmãos. Jesus Cristo, ele é da linhagem de Melquisedeque, segundo o que as Escrituras expõem. Claro que não da linhagem sanguínea de Melquisedeque, mas ele é um sacerdote, como a gente vai estudar mais para frente, segundo a ordem de Melquisedeque. E Arão não. Arão teve uma ordem específica que nasceu a partir dele mesmo. O sumo sacerdócio do povo judeu nasceu com Arão. Então, só esses pequenos detalhes. Não é uma crítica, eu não estou brigando com vocês, até porque o pastor de vocês é outro. Mas assim, só para vocês ficarem atentos mesmo, é como uma dica para que vocês
atentem mais, prestem um pouquinho mais de atenção para vocês não fazerem as coisas nervosas. Eu sei que os irmãos que enviaram esses áudios, que cometeram esses equívocos, não cometeram porque não sabem, entendeu? Provavelmente foi por conta desse nervosismo. Eu vi um vídeo um certo tempo atrás, em que um pastor, numa pregação, agora a gente não sabe, né? Na internet tem muito disso, eu não sei se foi algo montado por eles, preparado, ou se foi real, mas o irmão, ele diz que, ele começa dizendo que estava com a mensagem preparada, mas ouviu um hino, né, que o grupo de louvor estava cantando, e diz que Deus tocou no coração dele naquele momento para ele mudar a pregação dele e falar sobre o irmão Danal. E ele começa a desenvolver isso. Quem é o irmão Danal? Não sabemos quem é esse irmão Danal. Mas na hora ele criou esse irmão Danal e diz que quando o irmão Danal estava segurando o cabo, mandaram ele soltar o cabo. E ficavam, solta o cabo, Danal, solta o cabo, Danal. E ele não soltava o cabo porque Danal era um... Então ele desenvolveu toda uma mensagem baseada nisso, no equívoco. Às vezes porque a mente dele estava presa nesse nervosismo, porque, irmãos, realmente estar aqui à frente gera todas as vezes o mesmo nervosismo, não somente não é aquele nervosismo normal, natural de ficar na frente de um público falando, mas é porque é a palavra de Deus, é a preciosa e poderosa palavra de Deus. E quem somos nós para sermos porta-voz de Deus de alguma forma? Eu não me considero nem digno de estar aqui. Por isso eu sou muito grato por essa oportunidade. Sou grato demais pelos irmãos me darem essa oportunidade de ser ouvido. E a minha oração é o tempo todo para que Deus seja misericordioso e nos encha de graça. Para que eu não fale besteira aqui, porque o tempo dos irmãos, a vida dos irmãos é preciosa. E que ao que eu falar, que seja pela palavra de Deus, os irmãos também venham receber como de fato palavra de Deus, para que isso gere edificação, para que isso gere crescimento para todos nós. Amém? Eram só esses 2 pontos que eu gostaria de trazer com relação aos áudios. Muito bom mesmo, irmãos. Continuem, se organizem. A partir de agora, na semana que vem, você já sabe que nós temos o capítulo 6, então já começa a ler o capítulo 6, depois você senta, não precisa comentar todo o texto, todo o capítulo. Eu não acredito que a intenção do Bruno, quando pede o áudio para vocês, seja que vocês comentem todo o capítulo, mas que vocês entendam alguma coisa do capítulo e que vocês possam expressar aquilo que chamou a atenção de vocês. Então tem uma ideia central ali, algo que vai chamar a sua atenção quando você estiver lendo. Eu, por exemplo, eu estou aqui juntamente com o Henrique e o Bruno, a gente está dando esses estudos, a gente está estudando toda a epístola aos Hebreus, mas o que me chamou a atenção de verdade está lá atrás, no capítulo 2. Quando a gente lê no versículo 3, falando que nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Essa expressão, tão grande salvação, me chamou tanta atenção que toda a palavra, toda a epístola, todo o estudo que eu trago pensando nisso. Em que nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação que nos foi ofertada. Amém? Então, quando você lê com calma, lê tranquilo, não lê no momento em que você estiver na correria, fazendo outras coisas, mas seja um momento em que você vai parar, que você não vai olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas vai focar na palavra. Amém? Vamos então dar início ao nosso estudo, já falei demais aqui. Capítulo 5 de Hebreus. Na verdade, eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo 4 juntamente. Então a gente vai começar de Hebreus 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse capítulo 5 agora. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e dos errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias de sua carne, oferecendo grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém. Então vamos dar continuidade a esse tratado acerca de Jesus Cristo. Nós já comparamos Jesus Cristo nos outros capítulos com alguns elementos do culto judaico. No capítulo 1, nós comparamos com a lei e com os anjos. No capítulo 2, com Moisés, né? Com Moisés e a Torá. No capítulo 3, nós comparamos ele com Josué, nós comparamos ele e o exaltamos como o Senhor da nossa fé. Nós o apresentamos como o soberano, como aquele que nos eleva, como aquele que é de fato o Senhor. No capítulo 4 nós falamos sobre o descanso que era oferecido ao povo de Israel para entrar na terra prometida, e esclarecemos que o descanso que o Senhor oferece é muito superior a esse descanso que era prometido aos judeus. E agora no capítulo 5 nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos do culto no que diz respeito aos sacerdotes, ao sumo sacerdote em particular, e como Jesus Cristo, sendo esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como ele é superior ao sumo sacerdote Arão. Especificamente nós não vamos falar sobre Melquisedeque hoje, a gente está guardando isso para o capítulo 7, já tem menção disso, o pastor Henrique já está preparado para isso, e eu acredito que vai acrescentar muito nas nossas vidas. Na verdade, o capítulo 5, 6 e 7, eles são um aglomerado de um assunto só. O ápice dele vai ser lá no capítulo 7. Então, vamos comparar hoje esses elementos do culto judaico, no que diz respeito aos sacerdotes, com o novo sacerdócio que é
introduzido por Jesus Cristo. Então nós temos no capítulo 5, versículo 1: tomado dentre os homens e a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Lá em Números, no capítulo 3, nos versículos 6 a 10, os sacerdotes levitas eles foram consagrados para o serviço do Senhor. É interessante porque desde a minha conversão, todo mundo que canta na igreja fala: eu sou levita, eu sou um levita. E de fato, os cantores no Antigo Testamento eles eram levitas, mas nem todo levita era cantor. Todo cantor era levita, mas nem todo levita era cantor. Levi ele teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Esses 3, a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para exercer o serviço na casa do Senhor, para exercer um serviço no templo. Na época de Moisés era no tabernáculo. E desses 3 filhos de Levi, somente a tribo de Coate foi chamada para o serviço no templo especificamente, para um serviço que era relacionado ao tabernáculo. Alguns outros eram porteiros, outros eram guardas, mas a tribo de Coate eles eram mais próximos. É como dizer que eles trabalhavam mais internamente no tabernáculo. E na família de Coate, somente a família de Arão é que Deus tomou para sacerdotes. Então, na família de Coate, dentro da família de Coate, a família de Arão era a família sacerdotal. E aí os outros eram músicos, os outros eram guardas, outros eram carregadores. Mas somente desta família de Arão, Deus tomou sacerdotes. Por isso que a gente vai ver aqui, ninguém tome para si essa honra, senão quando chamado por Deus, como Arão também foi chamado por Deus. Então, lá no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, no meio desse povo escolheu uma tribo, no meio da tribo escolheu uma família, e no meio dessa família pegou uma ramificação dela, que foi a ramificação de Arão. Então, a partir de Arão, todos os filhos dele eram sacerdotes, mas somente um era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, a figura do sumo sacerdote, ele era como se fosse o chefe dos sacerdotes. Se a gente for trazer para os nossos dias, um exemplo bem grosseiro, é como se no corpo de obreiros da igreja, todos fossem sacerdotes, mas existe no meio de todos um que é pastor. Então, o pastor é o sumo sacerdote. E só quando esse pastor morre, é que o outro, aí no caso, como era o do sumo sacerdote no Antigo Testamento, era o primogênito do sumo sacerdote que tomava o lugar dele. Então, essa era a organização. Então, quando você chegar no irmão do louvor e ele fala que é levita, você pergunta de qual família, de qual ramificação dessa família que você é levita, só para eu entender uma coisinha aqui. Amém? Isso é uma brincadeira, irmãos, mas vamos seguir. Então, eles eram separados por Deus para oferecer serviço diante de Deus. Eles eram chamados para ensinar ao povo a vontade de Deus e para oferecer a Deus sacrifícios e ofertas. No versículo 1, ele ainda fala aqui que a missão deles, o trabalho deles, era oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. É interessante essa palavra dom utilizada aí, que ela não é aquele mesmo dom usado em Coríntios e em outros lugares onde se fala dos dons do Espírito Santo. Eu citei Coríntios porque no domingo passado o pastor Henrique trouxe o capítulo 12 de Coríntios para a gente. Então ele especificou ali os dons, aqueles dons que a Bíblia fala, os dons espirituais, eles são traduzidos pela palavra carisma, que são dons do Espírito, são dons nos quais nós nos movemos como corpo de Cristo. Essa palavra dom aqui, ela é do hebraico doron,
Doron quer dizer um presente, uma dádiva. E não é dada do homem, de Deus para o homem, mas do homem para Deus. Então eram aquelas ofertas. O Henrique está falando que travou aqui. Pode continuar, vamos ver se travou só para ele. Certo. Travou só para o Henrique, irmãos, ou para mais alguém? Dá o feedback aí para a gente. Então, tá normal? Então, esse Doron, esse dom, era a oferta e os sacrifícios que o povo fazia. Então tinha todo aquele ritual. Não era porque o povo de Israel tinha sido escolhido por Deus que eles podiam se chegar a Deus de qualquer forma. Toda a aproximação do povo de Israel a Deus passava pela figura do sacerdote e do sumo sacerdote, que uma vez por ano apresentava sacrifício de pecado, um sacrifício nacional, um sacrifício por todo o povo. Então eles eram o povo de Deus, mas eles não tinham acesso direto a Deus. Daí você já guarda algo importante, porque como a gente está falando desde o primeiro capítulo, nós estamos falando, eu ia falar que foi o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus já está falando aqui para um povo que estava disposto, estava na dúvida, na verdade, querendo voltar para os ritos judaicos, de onde eles tinham saído, e abandonar esta tão grande salvação que eles receberam em Jesus Cristo. Então, por aí, irmãos, vocês já guardem na mente de vocês. Na aliança com o povo de Israel, na lei mosaica, o povo ele não tinha acesso direto a Deus. Eles precisavam da figura do sacerdote, da figura do sumo sacerdote, que uma vez por ano apenas se apresentava diante de Deus e apresentava pelo povo um sacrifício, e ali ele santificava o povo. Então, eles tinham esses mediadores, e a fragilidade do sumo sacerdote é tamanha que no próprio versículo 2 e 3 ele vai dizer que esse sumo sacerdote ele era capaz de condoer-se dos ignorantes e dos errados, mas não porque ele era misericordioso, porém porque ele mesmo estava cercado de fraquezas. Então ele era um homem como qualquer outro homem, embora a vida dele tinha que ser uma vida de um caráter ilibado, tinha que ser uma vida que refletisse a santidade de Deus. No capítulo 21 de Levítico, eu gostaria de ler, deixa eu abrir aqui, Levítico 21, os versículos 1 ao 6, quem estiver anotando. Levítico capítulo 21, versículos 1 ao 6, vai falar das características do sacerdote. E o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, filhos de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de alguém do povo. As únicas exceções são seus parentes mais próximos: mãe, pai, filho, filha, irmão ou irmã virgem que dependa dele, uma vez que não tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba rente à pele, nem farão cortes no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Então nós temos aqui que o sacerdote ele tinha que ter uma vida totalmente restrita, ele não podia nem se contaminar. Quando a Bíblia diz se contaminar, é tocar no corpo de um morto. Então se um parente dele, que não fosse esses que foram especificados, pai, mãe, irmão ou irmã, ele não podia nem chegar perto, porque aquilo tornava contaminado. Então o nível de separação que ele tinha que ter, tanto do povo como das coisas da vida comum, era muito grande. Você vem para o sumo sacerdote, você vê que isso aperta um pouquinho mais, porque além de tudo isso, já que o sumo sacerdote
era também um sacerdote. Então, além dessas características, os versículos 10 a 12 vão nos dizer: o sumo sacerdote ocupa uma posição mais elevada entre todos os sacerdotes. O óleo da unção foi derramado sobre a cabeça dele, e ele foi consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Não se contaminará por aproximar-se de um cadáver, nem se tornará cerimonialmente impuro, nem por causa de seu pai ou sua mãe. Não deixará o santuário, nem contaminará o santuário do seu Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. Os versículos 10 a 12 de Levíticos, também 21. Então nós vemos que a figura do sacerdote, ele de fato era uma figura elevada. As pessoas viam um sacerdote, eles tinham nele um representante de Deus de fato. E a vida do sacerdote não era algo muito fácil, não era algo muito simples, porém era uma honra. E por isso a palavra diz: ninguém tome para si essa honra, senão quando chamado por Deus, como foi Arão. E tinham os requisitos. Tem algumas passagens no Antigo Testamento, principalmente com relação a sacerdotes, que você vê o quanto Deus era zeloso. Por exemplo, Arão, ele tinha 4 filhos, e 2 desses filhos morreram porque quiseram apresentar um fogo estranho diante de Deus. Ou seja, eles quiseram apresentar uma oferta de qualquer maneira, algo que não agradava a Deus. A Bíblia diz que eles morreram na hora. Outras pessoas que andavam com Moisés, também da tribo de Levi, mas não da família de Arão, não da família sacerdotal, em determinado momento eles acusaram Moisés e Arão de estarem se considerando os únicos representantes de Deus. E Deus foi tão zeloso que Moisés falou assim: se vocês vão morrer pela rebeldia de vocês, a morte já é algo certo. Mas se vocês morrerem de algo natural, por exemplo, cair um meteoro na sua cabeça ou alguma coisa do tipo, se vocês morrerem de algo natural, acerca do que qualquer ser humano já ouviu falar, beleza, tranquilo. Agora, se vocês morrerem de uma forma que ninguém nunca ouviu falar, como algo que nunca aconteceu antes, então vocês vão saber que vocês se rebelaram contra o Deus vivo. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento a terra se abriu e engoliu todas essas pessoas vivas. Então eles desceram para o abismo vivos, porque eles se levantaram contra a ordenança do Senhor. Eles se levantaram contra uma liderança instituída por Deus, querendo se fazer eles mesmos líderes. Por isso que aqui está dizendo: ninguém tome para si essa honra, senão quando for chamado por Deus. Então isso era algo muito sério. A figura do sacerdote e do sumo sacerdote eram algo assim que, excetuando-se a lei, e abaixo da lei vinha Moisés, e abaixo de Moisés vinha os sacerdotes e sumo sacerdote. Tamanha a seriedade que o povo tinha com relação a isso. E por que o escritor aos Hebreus está falando isso para pessoas que conheciam esses fatos? Porque ele vem introduzir agora o que é maior do que eles consideravam como o mais grandioso, algo muito mais glorioso. Ele vem falar de Jesus. Então nos versículos 5 ao 6, ele diz assim: também Cristo, ele não se glorificou a si mesmo, mas ele foi glorificado e chamado por Deus. Aí ele vai citar os Salmos, capítulo 2, versículo 7, quando diz: tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Eu gosto muito do que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui. Os irmãos já perceberam que eu gosto bastante disso. Em algum lugar alguém disse: tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Então ele não se preocupa em dar referências, porque ele está falando com pessoas que conheciam a lei, que conheciam a Torá. Então eu que conheço, que sei que os irmãos também conhecem a Bíblia, a partir de agora eu vou fazer isso também. Não vou mais dar as referências bíblicas,
Vou só falar o texto e os irmãos são craque e vão encontrar aí. Então ele diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E depois, em outro lugar, que é lá no Salmo 110, no versículo 44, ele diz assim: eu fiz de você um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí entra agora o mais interessante. Por quê? Porque Jesus Cristo, se o sacerdócio de Levi ainda tivesse funcionando, se ainda fosse algo prático, Jesus Cristo não poderia ser sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, e em lugar nenhum da Bíblia está escrito que em Judá Deus iria tomar para si sacerdotes. Lembra o que a gente falou no começo? Era da tribo de Levi, dentro de Levi de uma família dos coatitas, e dentro da família de Coate, a família de Arão. Então era bem estreito. A linhagem sacerdotal era algo bem estreita. Por isso que você lá atrás, você lê aquele livro de Números e é só genealogia, e às vezes você pergunta: meu Deus do céu, para que tanta coisa escrita aqui? É só nome de gente que gerou gente, mas é a importância do povo de guardar a sua cultura, porque não era qualquer um que poderia ser um sacerdote. Então olha a importância de uma genealogia aí, porque se de repente aparecesse alguém no templo: não, eu sou sacerdote. Você é da onde? Que família? Eu sou parente do Manassés, filho de José, que é filho de... Eles iam procurar isso para saber se de fato a pessoa tinha o direito de ser sacerdote diante de Deus. Quando você lê Esdras e Neemias, você vai ver que aconteceram esses casos. Quando o povo de Israel estava voltando ali depois do exílio, muitas pessoas se juntaram, se levantaram e falaram assim: rapaz, eu vou entrar nessa brechinha aqui. E tinham pessoas que estavam servindo como no templo sem ter direito de servir ao templo. Então, pelas genealogias, pelo livro das genealogias que eles tinham, eles puxavam a ficha da pessoa e sabiam se ele de fato era daquela família sacerdotal ou não. Então Jesus Cristo, ele não era dessa família sacerdotal. Por isso que Deus fala no capítulo 110 de Salmos que ele não era um sacerdote segundo a ordem de Arão. Ele não era da família de Levi, de Coate, de Arão. Ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque que a gente vai estudar no capítulo 7 é alguém que a Bíblia simplesmente cita, ele praticamente aparece do nada. Abraão, ele está voltando de uma vitória que ele teve quando ele foi resgatar seu sobrinho Ló, e no meio do caminho aparece essa pessoa se apresentando como sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão reconhece a autoridade dele. E o que é mais interessante, Abraão é abençoado por ele. E a Bíblia vai dizer que, com certeza, quem é abençoado é menor do que quem abençoa. Então, próprio Abraão, que era herdeiro da promessa de Deus, ele reconheceu a figura de Melquisedeque como alguém superior a ele, por ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Então Deus pega essa imagem, pega essa ilustração que o povo de Israel já tinha e fala assim: olha, o Messias, aquele que eu vou enviar para construir, para apresentar ao povo uma nova aliança, ele vai ser sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo essa ordem de Melquisedeque, que é algo muito superior a Abraão. E Jesus Cristo, então, ele foi essa pessoa que Deus chamou e glorificou. No capítulo 6, no capítulo 8, verso 54 de João, o próprio Senhor diz assim: quem me glorifica é o meu Pai. Eu não busco a minha própria glória, eu não vim fazer a minha vontade, mas quem me glorifica é o meu Pai. Então o Senhor chamou a Jesus Cristo, deu-lhe um corpo e o glorificou, tornando ele para sempre um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no versículo 7 diz assim, falando acerca de Jesus. Valeu, cara. Desculpa, estou no capítulo 6.
o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Eu gosto do que esse versículo 7 ele sugere, porque no capítulo, lá no versículo 1, a gente lê que os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles tinham dois tipos de ofertas diante de Deus. Eram dons e sacrifícios que eram feitos. Então, os dons são todas as dádivas que o povo trazia a Deus, oferta de ouro, de pedras preciosas, a lavoura que o povo trazia, então as primícias de sua lavoura, de suas colheitas, e tecido e tudo mais, tudo aquilo que o povo tinha de riqueza, eles traziam como dons diante de Deus. E o sacerdote, ele tinha esse ofício de oferecer dons do povo para Deus. E sacrifícios, que eram os animais, que eram imolados ali, sacrificados diante de Deus, e para oferecer, conceder perdão de pecados e a consciência limpa, que a gente já sabe que esses sacrifícios não purificavam a consciência das pessoas, mas era um ritual da aliança que eles tinham. E aqui no versículo 7, Jesus Cristo, como um novo sacerdote, com seu novo sacerdócio, ele não traz esse tipo de dons que eram presentes de ouro e prata, e não traz sacrifícios de animais, mas o que ele oferece? Orações e súplicas. Então, no sacerdócio de Jesus Cristo, a oferta que nós apresentamos a Deus são as nossas orações. Foi isso que Jesus Cristo ofereceu. No versículo 7 está dizendo: aquele que com grande clamor e lágrimas ofereceu a Deus, ofereceu aquele que o podia livrar, orações e súplicas, e ele foi ouvido naquilo que ele temia. Esse é um versículo bem interessante demais, porque além disso, da gente saber, da gente ter essa noção de que no sacerdócio de Jesus Cristo as ofertas são as orações, a gente tem algo um pouco emblemático aqui, porque Jesus Cristo pediu a Deus, esse texto que ele está citando lá atrás, em Mateus capítulo 26, versículo 39, a partir do 39, quando Jesus Cristo está orando e falando: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele orou assim por 3 vezes. Então a Bíblia aqui está dizendo que ele foi ouvido naquilo que ele temia. E a gente pode agora fazer uma análise aqui e falar: não, mas ele morreu, como que ele foi livre? Porque o temor de Jesus, irmãos, nunca foi a morte. Ele sabia, quando os discípulos discutiam com ele sobre se ele devia morrer ou não: não, Senhor, o Senhor não tem que morrer. Ele falou: para isso mesmo eu vim para o mundo, para essa hora. Então eu sei que eu não vou ser livre da morte. Claro que eu temo. Eu imagino que na carne ele temeu. Porém, o maior temor dele era desapontar o seu pai. Quando a gente vai ler João, a gente vê o tempo todo Jesus Cristo falando: olha, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu não falo palavras que vêm de mim mesmo, eu falo das palavras daquele que me enviou. Então eu não estou aqui para viver uma vida para mim, de mim e por mim, mas para cumprir em tudo os desígnios do meu Pai. No versículo 6, capítulo 6, verso 38 de João, vamos ler, deixa eu abrir aqui. João capítulo 6, verso 38. Jesus Cristo diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o temor do Senhor nunca foi simplesmente morrer, mas se ele escapasse da morte, se ele fugisse da morte, ele ia ser rebelde, ele iria contra a vontade do Senhor. Então esse era o temor dele. O temor de Jesus Cristo sempre foi se apartar do Pai. Nunca foi simplesmente por conta da morte que era iminente. Ele já tinha consciência disso. Mesmo que fosse desesperador para ele na carne, saber que ia morrer, para ele muito mais desesperador era saber que ele poderia de alguma forma desapontar seu pai. Por isso que ao final das 3 vezes que ele ora, ele diz assim: Pai, então não se faça a minha vontade, mas que se cumpra a sua vontade.
Então esse é o foco, esse foi o foco do Senhor, cumprir a vontade de Deus. Então a gente está começando a construir aqui uma imagem do que é esse sacerdócio e de quão superior ele era do sacerdócio segundo Arão. Porque segundo Arão, as pessoas ofereciam sacrifícios, mas tinham que oferecer todas as vezes. E uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelos pecados de todo o povo. E ele tinha que fazer isso todos os anos, porque os sacrifícios de bodes e carneiros, lá no nos capítulos 9 e 10 a gente vai estudar isso com mais precisão, mas esse tipo de sacrifício não poderia purificar a mente, purificar a consciência daqueles que os ofereciam, mas o sacrifício de Jesus Cristo sim, porque ele está atrelado a essa quebra da nossa própria vontade, para cumprirmos a vontade daquele que nos enviou. Então ele foi ouvido no que temia. O que ele temia? Não cumprir a vontade do Pai. E versículos 8 a 11, ainda que ele era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Ou seja, de fato, se ele tivesse oportunidade, ele mesmo diz, se é possível que eu passe desse cálice sem que eu beba, amém. Agora, se não, eu estou aqui para obedecer, Pai. Faça-se a tua vontade. Então, ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Eu separei alguns textos aqui que falam sobre isso, porque a preocupação de todo pastor, eu acredito que é essa. Quando as suas ovelhas, quando os seus discípulos acham que o evangelho que eles receberam é um escudo que vai protegê-los de qualquer coisa, de qualquer sofrimento, de qualquer luta, de qualquer decepção. Irmãos, nós temos um Deus que é por nós, amém? Nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra de males infindáveis e inimagináveis. Mas o cristão, ele também está suscetível a sofrer. Aliás, o sofrimento na vida do cristão é algo muito positivo. Desde lá do Antigo Testamento, Davi fala, Senhor, olha, foi bom eu passar por provação, porque antes eu andava errado. E aqui eu separei alguns textos para a gente ler, que vão falar exatamente sobre isso. Sobre como a tribulação produz em nós um peso excelente de glória. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é Atos, no capítulo 14, versículo 22. Lucas nos diz assim, onde fortaleceram os discípulos e os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Então, a pregação de Paulo, a pregação dos discípulos, dos apóstolos, não era chamar o povo para entrar no descanso imediato. O pastor Bruno falou para a gente, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso, a gente pode antegozar benefícios desse descanso hoje. Paz que excede todo o entendimento, a graça de Deus nos envolvendo, mas o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é celestial, irmãos, e graças a Deus é eterno. Então é necessário passarmos por provações para até chegarmos no reino de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5 nos diz assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Eu estou lendo a NVT aqui, mas deixa eu trocar para uma versão revista e corrigida. Então somente nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança.
E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você está passando por luta, dificuldade, provação, o Espírito de Deus vai fazer com que tudo isso produza em você experiência e esperança, paciência, experiência e esperança. E você vai experimentar um pouco mais do amor de Deus que é derramado em nossos corações. Versículo 18 do capítulo 12 de Hebreus. Desculpa, eu me embolei todinho. Hebreus, capítulo 12, versículo 8. Diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, olha que interessante, irmãos. Por que a gente não pode fugir de provação, fugir de tribulação, fugir das lutas? Porque Deus, ele disciplina os seus filhos por meio de aflição. O que a gente acabou de ler no versículo 8 do capítulo 5 de Hebreus? Mesmo Jesus Cristo sendo o Filho, ele teve que aprender obediência por aquilo que padeceu. Então, se nós somos filhos, como nós já vimos nos capítulos anteriores, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós somos feitos semelhantes a Ele. Então, nós temos que também passar por tudo aquilo que Ele passou. Padecer como filhos, porque os filhos não ficam sem ser disciplinados pelos pais. Se o seu pai não se preocupa em te disciplinar, pode ser que ele não tenha tanto zelo assim por você, porque são as disciplinas que nós recebemos na vida que vão nos tornar experientes, que vão nos tornar maduros. Amém? Tem mais um versículo que eu gostaria de ler, em 1 Pedro, é o último falando sobre... Ixi, né? Não, tem mais. 1 Pedro capítulo 5, olha a hora. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Pastor Bruno, se eu não terminar hoje, a gente continua na próxima terça. Esse texto qual? 1 Pedro 5, versículo 10. Então, o mesmo Deus que nos chamou para a sua glória eterna, depois de havermos padecido um pouco. Pode parecer, irmãos, que a nossa aflição, que a nossa dor, que a nossa angústia seja algo grandioso demais que a gente não pode suportar, mas o apóstolo Paulo ele diz que são coisas ínfimas diante da glória que a gente vai experimentar em Deus na eternidade. Deixa eu trocar essa palavra ínfima. São coisas pequenas demais diante de toda a grandeza, diante dessa tão grande salvação que nós recebemos da parte de Deus. Então, os judeus que receberam esta epístola, eles tinham que atentar para isso, para atentar para o fato de que eles estavam prestes a rejeitar essa salvação oferecida por Deus, para voltar para algo que era inferior. Todo o sacrifício de Jesus, tudo que Jesus representava, era superior a tudo que a lei de Moisés, tudo que a aliança antiga representava. Porque, como nós vimos nas aulas passadas, elas eram sombras que apontavam para as coisas que haveriam de vir. Essas coisas que foram cumpridas cabalmente, que foram cumpridas totalmente em Jesus Cristo. Então, eles tinham que prestar atenção nisso. Eles tinham que deixar de se preocupar com coisas naturais, se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Na última vez que eu estive aqui, eu falei que você só se preocupa em voltar para a sua vida anterior se você não morreu para ela ainda. Então, o que o escritor está dizendo aqui é que, olha, o que vocês viviam anteriormente passou, aquilo acabou. Jesus Cristo ele instaurou uma nova era em Deus, um novo tipo de relacionamento com Deus.
Então, sacrifícios e ofertas de bois, de bodes e de animais, eles deram lugar para orações e súplicas que nós apresentamos diante de Deus. Aliás, o sacerdócio de Jesus Cristo, ele foi instituído de forma tal que somente uma vez foi apresentado o sangue diante de Deus, e foi o sangue do justo, foi o sangue de Jesus Cristo. Assim como deveria ser para o povo de Israel, quando o sumo sacerdote se apresentava diante deles e diante de Deus uma vez por ano para oferecer o sacrifício, assim Jesus Cristo também ofereceu o sacrifício uma vez só, derramou seu sangue uma vez só, e isso foi suficiente. Por isso não devemos retornar. E Jesus sendo consumado, continuando aqui nossos versículos de 8 a 11, e Jesus sendo consumado veio a ser a causa da eterna salvação daqueles que lhe obedecem. E aí entra o nosso condicional, aí entra o papel do homem, né? Não é simplesmente Deus oferecer a salvação e a gente simplesmente receber. Agora nós temos que dar uma resposta. E qual é a resposta? A nossa obediência. E como a gente viu agora há pouco, como que a gente aprende a obediência? Por meio de tribulação, por meio de lutas. Nós aprendemos obediência por aquilo que nós padecemos por amor de Cristo. Então Jesus Cristo ele se tornou, pelo sacrifício que ele fez, a causa da nossa eterna salvação, se o obedecermos. Então não é o sangue de ovelhas e de bodes que vai trazer purificação e salvação para a gente, mas o próprio sangue de Jesus Cristo. No capítulo 9 de Hebreus tem alguns textos que eu gostaria de ler com vocês. Hebreus capítulo 9. Primeiramente o versículo 12. E nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma única vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E o versículo 25 do capítulo 9. E nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o sacrifício de Jesus Cristo foi apenas uma vez. O escritor explica que, se não fosse assim, desde a fundação do mundo ele teria que oferecer sacrifício pela humanidade. A gente vê Paulo falando isso, e também a gente vê em Apocalipse, João falando que o Cordeiro de Deus ele foi morto desde a fundação do mundo. Então o sacrifício de Jesus por nossos pecados, na eternidade ele já tinha sido apresentado diante de Deus. Há 2000 anos atrás, por volta de 2000 anos atrás, ele simplesmente foi manifestado à humanidade. Então o Cordeiro de Deus, pela oferta de seu sangue, ele se tornou o príncipe da nossa salvação. Ele se tornou a causa da nossa eterna salvação, fazendo propiciação dos nossos pecados e purificando a nossa consciência. Então, comparar Jesus Cristo com os sacrifícios de ovelhas e bodes é até injusto. O que o escritor aos Hebreus está chamando a atenção aqui daqueles judeus desta época é exatamente para esse fato. O que Deus fez, ele já apresentou Jesus Cristo, falou, olha, ele é o Filho de Deus, ele é superior a anjos,
ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior a Josué e toda a promessa do descanso da terra prometida, ele é superior a Arão como sacerdote e como sumo sacerdote. Então, se ele, sendo superior a todos eles, ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício e o seu sangue como oferta diante de Deus, não existe uma maneira de que a gente possa ser salvo abandonando este sacrifício e voltando para aquele ritual arcaico, para aquele ritual antigo. Deixar de servir a Jesus Cristo para servir segundo a lei mosaica, oferecendo sacrifícios de ovelhas e de bodes, sendo que já foi oferecido a Deus um sacrifício superior, é praticamente ilógico, irmãos. Você se apresenta diante da presença de um rei, você tem a sua oferta como, sei lá, você é um produtor de vinho, você pega uma oferta de qualquer safra sua, e uma outra pessoa que também produz vinho pega o melhor de sua safra, o melhor da sua oferta. Se os dois forem oferecer para o rei e o rei provar, com certeza ele vai aprovar o que é a melhor safra. Ele vai desgostar daquela outra safra que não é a melhor. Então é exatamente diante de Deus, mesmo que a lei tenha sido instituída por Deus, aquele ritual ele apontava para algo superior. E quando esse algo superior é introduzido no mundo, aquilo que era só uma sombra, aquilo que só apontava para a substância eterna, daquilo que se tornou real em Jesus Cristo, não tem mais o seu valor diante de Deus. Não tem mais o porquê daquilo existir. Então os sacrifícios de bodes e ovelhas, eles deram lugar ao sacrifício do sangue de Jesus. Então rejeitar esse sacrifício era algo ilógico. E era algo que as pessoas estavam fazendo nessa época, por exatamente não considerar isso, por tentar buscar uma segurança naquilo que eles poderiam tocar. Para eles, eu imagino, a gente já comentou aqui outras vezes, eles cresceram nessa cultura. Então, para eles era algo que eles entendiam de cor e salteado. Tanto é que aqui na Epístola aos Hebreus, o escritor o tempo todo fala assim, olha, em certo lugar Deus disse isso. Em outro lugar Deus afirmou isso. E as pessoas entendiam, porque elas conheciam a lei, toda ela. Então eles sabiam, se eles precisassem, onde procurar tudo aquilo. Entendeu? Então eles tinham essa segurança porque eles conviviam realmente com isso. Eles praticamente é um assunto que eles dominavam. Porém, quando chega Jesus Cristo, traz de fato uma certa insegurança. Eu imagino para as pessoas da época, eu tento às vezes me colocar no lugar daquelas pessoas da época. Poxa, alguém apareceu dizendo, eu sou Deus. E você vai olhar para ele assim e falar, você é Deus? Como assim? Conheço tua mãe, conheço teu pai, conheço teus irmãos. Não, mas eu sou Deus, eu sou Deus. É algo realmente estranho da gente aceitar assim de qualquer forma. Mas a vida e o ministério de Jesus Cristo deixam um sem número de confirmações de que o que ele estava falando era de fato. Uma vez eu vi um pregador falando algo que até pode gerar um choque. Ele diz que ou Jesus Cristo ele era totalmente correto naquilo que ele falou, ou ele era um doido. Não tem como você considerar Jesus Cristo algo diferente disso, porque ele chegou no meio do povo falando, eu sou Deus. Então você pega essa informação, ou você vai olhar e falar assim, é um doido que está falando isso, ou você vai considerar que o que ele está falando é de fato verdade. Então se ele é um doido, deixa a opinião dele para lá, vamos seguir com a nossa própria vida. Agora, se o que ele falou é verdade, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não rejeitar essa salvação. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta a gente tentar procurar outros meios de chegar ao Pai, senão pelo Filho, senão por Jesus Cristo. Então pode ser ritual mosaico, pode ser ritual de Arão, pode ser oferecido sacrifício de bodes, ovelha, carneiro, pode ser o melhor da safra. Não vai ser aceito senão o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Vamos correr aqui porque já são 9 horas e talvez dê para terminar hoje. E o Bruno tem que voltar dos versículos
Eu acho que dá para a gente falar o 12 ao 14. Aí vai ficar só. Ou 10. Sabe? Que é o 10. Esse do 11 ao 14 aí é uma teologia. Na verdade, eu não queria entrar nessa parte dos versículos 10 e 11, eu ignorei de propósito, porque ele vai falar sobre Melquisedeque basicamente. Ele vai falar, é mais uma crítica também aos ouvintes, porque o que ele vai dizer? Olha, acerca de Melquisedeque eu tinha muitas coisas para falar para vocês, coisas de difícil interpretação que vocês não podem ouvir agora. Por que vocês não podem ouvir agora? Porque vocês se fizeram negligentes. E aí, irmãos, nós vamos falar novamente sobre aquela questão tratada no capítulo 3, sobre o perigo de nós endurecermos o nosso coração. O perigo da gente permitir que a mensagem do Evangelho chegue a gente e a gente trate de qualquer maneira. Um coração duro, um coração endurecido por resistir ao Evangelho, ele vai te trazer totais danos, tanto a você como a outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um pouco de desgosto hoje no meu coração por esse povo. Por quê? Porque a gente poderia saber muito mais coisas que poderiam ser tratadas aqui e não são, porque eles se fizeram negligentes em ouvir. Porém, da mesma forma como eu sinto esse certo desgosto com relação a eles, eu também sinto uma certa empatia, porque eu compartilho também dessa mesma fraqueza. Eu também deveria ser um mestre hoje pelo tempo decorrido da minha fé. Então tem muita coisa que eu hoje não sei acerca da palavra de Deus, acerca da doutrina da fé cristã. Tem muitos assuntos que eu desconheço. Por quê? Porque no tempo que eu deveria estar estudando a palavra e me aprofundando mais nisso, eu estava fazendo diversas outras coisas. Então eu estava também negligenciando isso. Então é perigoso, porque nós podemos causar um entrave tanto na nossa vida como na vida dos outros. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou seguir com o estudo, a gente vai fazer mais alguns comentários acerca desses versículos 10 e 11, mas aí eu vou deixar do versículo 12 até o final, 12 ao 14, para a gente falar na próxima aula, pode ser, Bruno? Até interessante, o capítulo 6 vai falar do que é a questão elementar, né? De repente, se fizer... Isso, aí a gente fala os versículos do 12 ao 14 e entra no capítulo 6, então, na próxima semana. Só para não deixar sem uma conclusão aplicada ao nosso tempo, aplicada aos nossos dias, eu gostaria de ler alguns versículos que falam exatamente sobre isso, sobre essa questão de que o tempo em que a gente, o tempo que às vezes a gente perde negligenciando esse momento que a gente tem com a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, o apóstolo diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim eles não darão ouvidos. Por quê? Porque se fizeram meninos. Porque no momento em que eles deveriam se provar e amadurecer na fé, eles permitiram que a sua fé fosse de qualquer forma. E a gente vê o apóstolo falando que quando você é menino, você corre um certo perigo. A sua fé, ela corre perigo se você insistir em permanecer como menino, se você não se dedicar ao crescimento. Efésios capítulo 4, versículo 14, ele traz essa advertência. Efésios 4, 14. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quando você é menino, você está sujeito a todo o tipo de doutrina. Porque como que você vai saber se o que uma pessoa está falando é verdade ou não?
Como vocês vão saber se o que eu estou falando aqui é de fato uma verdade das Escrituras ou não? Somente se vocês, a partir do momento em que eu terminar aqui, encerrei, vocês pegarem a palavra, pegarem as anotações que vocês fizeram e verificar texto a texto se as coisas são de fato assim. Lá em Atos, Lucas diz que os crentes de Bereia, eu devia ter falado só em algum lugar, né? Vacilei. Mas diz que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque o que Paulo pregava para eles acerca do Evangelho, eles chegavam em casa e iam verificar nas Escrituras se as coisas eram assim mesmo. Eu estava até discutindo com o Bruno isso aqui mais cedo. Não era qualquer pessoa falando, não era o Cadu falando para as pessoas, era o apóstolo Paulo que pregava a palavra de Deus com propriedade. Ele anunciava o Evangelho com poder, com sinais e com maravilhas. E mesmo diante disso, as pessoas não aceitavam simplesmente a palavra dele. Essas pessoas de Bereia, eles ouviam Paulo falar, mas depois eles iam sentar e verificar se as coisas que Paulo falava correspondiam com as Escrituras. Isso é o caráter de alguém que é maduro na fé, que está caminhando para a maturidade na fé e deixando de ser menino. Então, como que a gente pode deixar de ser menino? No capítulo 2, versículo 2 de 1 Pedro, diz assim, que nós devemos desejar afetuosamente o leite racional, ou o leite espiritual, porque é ele que vai nos dar crescimento. Então, aqui em Hebreus, ele diz que os meninos só podiam tomar leite, ou seja, não eram aptos para o alimento sólido. E lá em Pedro ele vai dizer, não, então se você é menino, deseje mesmo esse leite espiritual, esse leite racional, mas que isso não seja uma constante na sua vida. Tem um texto que eu gosto muito também, lá em Provérbios, que ele fala sobre o leite. É uma questão assim que pode parecer um assunto totalmente desconexo, totalmente desligado das coisas, mas se a gente encaixar nesse estudo aqui, no que a gente está falando sobre o leite, faz todo sentido. No capítulo 30 de Provérbios, versículo 33, ele diz assim, porque o mexer do leite produz manteiga, ou seja, o bater do leite, em algumas versões, produz manteiga. O que é a manteiga? É um alimento sólido. Então, do próprio leite, que é o alimento líquido, que é a coisa para o menino, pode surgir um alimento sólido. Como que você faz isso? Como que você bate esse leite? Exatamente, irmãos, se dedicando, se debruçando sobre as Escrituras. O exercício. É o exercício. Acho que até foi o Evalter que falou sobre isso, que a maturidade, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser treinada. Então, é por treinamento que a gente alcança a maturidade. Você não vai acordar de repente e falar, puxa, como sou maduro. Não, você precisa se exercitar. Por isso que no começo eu disse para vocês, quando vocês estiverem estudando esses capítulos para apresentar o áudio de vocês, não se preocupa em falar o texto todo, não se preocupa em comentar todo o texto. Primeiramente, pega aquilo que te chamou a atenção. Depois, tenta relacionar isso com aquilo que a gente está estudando nos outros capítulos. Nós já estamos no capítulo 6. Na próxima aula vamos para o capítulo 6. Então, você tem 5 capítulos anteriores de coisas que estão falando sobre um assunto em si. É muito conteúdo, mas está falando sobre um assunto em si. Então, tenta relacionar essas coisas que vocês estão aprendendo com esse assunto em si. Porque esse aqui é o bater da manteiga, é o martelar da palavra no seu coração, e é isso que vai tornar um alimento sólido, e te tornar maduro, e te dar crescimento, para que você não seja levado em volta por todo o vento de doutrina, pelo prazer das pessoas que gostam de manipular. É muito fácil nós manipular a palavra, sinceramente. A pessoa tiver um pouco de retórica, um pouco de conhecimento histórico, ele pega qualquer um de nós aqui, se a gente não estiver preparado com relação à palavra, ele torce a nossa mente, ele torce a verdade, e a gente acaba sendo danificado. É a nossa alma que a gente está colocando em risco se a gente não se dedicar de fato a essa palavra. Já tem alguns domingos que o Bruno, nas pregações dele, ele tem falado 2 coisas que são muito importantes.
tem batido nessa tecla. A primeira sobre se Deus deixou sua vontade na palavra, na Bíblia, por que a gente não se dedica à leitura e ao estudo dessa palavra? E a segunda é sobre a questão da oração, a importância da oração. A oração é algo muito importante, irmãos, a oração é algo vital. No final desse capítulo, quando a gente, na próxima aula, na verdade, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, ainda são 9 horas. Não, eu vou deixar então para a gente falar na próxima aula. Na próxima aula, então, na próxima terça, a gente fala mais sobre essa questão, sobre a importância que a oração tem nas nossas vidas. Sobre a importância da gente dedicar nosso tempo, não simplesmente a dizer que somos crentes, a vir para a igreja. Orar na igreja é algo realmente muito bom, é fenomenal. Quando a gente está em comunhão com os irmãos, a gente pode orar. Mas a oração eficaz, a oração que você faz no teu quarto, em secreto, ela é essencial. Ela é algo primordial para as nossas vidas. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de cada um dos irmãos que esteve com a gente. Na próxima semana a gente continua então a partir do versículo 12. A gente continua do versículo 12, faz alguns comentários e vamos entrar para o capítulo 6 então. Que a graça do Senhor Jesus permaneça com vocês. Que o Senhor lhe dê entendimento, lhe dê crescimento, lhe dê esse desejo por conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Fica todo mundo com Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima. Ele fala no OBS. Como é? Hã? No OBS, sabe lá. OBS é isso aqui? Eu não sei o que é OBS, cara. Aquele da... Vou lá no Cenas. Não, eu fui aqui interromper, ele pediu aqui. Vixe, eu saí da tela. Os irmãos estão me vendo ainda? Tá.